Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se teu irmão pecar, repreende-o; se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está na nossa paróquia Santa Terezinha. Quando eu acordar, eu faço a reflexão. Bom, o Evangelho é de Jesus Cristo, segundo Lucas, já está no final do ano litúrgico, e vai começar o Advento, tá? Novembro termina o tempo comum e começa o Advento, no domingo seguinte. É Lucas 17, 1 a 6. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Jesus está falando com os discípulos, deixou a multidão, ontem, e hoje só os discípulos. São os seguidores dele, Hoje, quem procura seguir Nosso Senhor. Ele fala do escândalo. É inevitável que aconteçam escândalos, e sempre aconteceu, ou sempre aconteceram escândalos na igreja, e fora da igreja pior ainda. Quer dizer, dentro da igreja pior ainda, Ele está falando para a igreja, está falando para os discípulos, Ai daquele que produz escândalos. O ai é uma maldição. Ai de vós, fariseus, ai daquele que me trair, por quem eu for traído, ai daquele que produz escândalos. É uma maldição. Melhor seria para ele que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar. Porque aí ele morria. E a morte depois daqui é pior do que essa. Então, nesse sentido, é melhor que ele morresse logo para não fazer escândalo. Porque se fizer e não se arrepender, pode ir para o inferno. E a morte do inferno é pior do que essa aqui. A gente se escandaliza com a morte daqui, pois é. E a morte depois daqui? Devia se escandalizar com a morte depois daqui, que é o inferno. Porque essa daqui todo mundo vai passar. E é melhor morrer do que não pecar, E não pecar grandemente, como ele está falando, Nosso Senhor está falando, Seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no meio do mar. Melhor que isso acontecesse com ele, para ele não escandalizar ninguém. Porque o escândalo pode conduzi-lo ao inferno. E a morte mesmo não quer dizer que conduz ao inferno. Só se morreu em pecado mortal, E não confessou. E ele disse escandalizar um desses pequeninos. Pequenino tem 2 sentidos, ou criança mesmo, e hoje tem muito escândalo com criança, ou pequenino na fé, tirar a fé de quem tem. Tem 2 sentidos, o pequenino aqui. Nos evangelhos ele fala os 2 pequeninos. Uma criança inocente, a Beata Benigna do Ceará, ela tentaram escandalizá-la e ela não permitiu. Santa Maria Gorete também.
Mas também quem tirar o irmão da fé, o irmão de fé da fé, é escândalo. Né? Quem ofender um pequenino que crê em Nosso Senhor. Então, cuidado. Então, a primeira coisa é essa, ele fala do escândalo. Depois ele fala do perdão. Se teu irmão pecar, repreende. Se ele se converter, ótimo. Perdoa. Se pecar contra ti 7 vezes, quer dizer, 7 é perfeição. Quer dizer, se ele pecar contra ti o dia todinho, pecando, não é só 7 não, é o dia todinho. E durante o dia todinho ele vier dizendo que está arrependido, pode perdoar. Aí quando ele fala isso, hoje o negócio está, né? Quando ele fala isso, os apóstolos pedem para que ele aumente a fé. Na certa, porque estava difícil perdoar, né? Perdoar não é fácil, não. A gente às vezes esquece, às vezes, né, entrega a Deus, mas perdoar mesmo é difícil. Pois ele está mandando perdoar. Aumenta a nossa fé, porque se não tiver fé, não perdoa mesmo, não. E o Senhor disse, a fé de vocês for pequena para um grãozinho de mostarda, outro dia eu ganhei um grão de mostarda. Poderia até transportar uma árvore. E mais importante que transportar a árvore é a fé vai fazer a gente ressuscitar. É muito mais importante que transportar uma árvore. Né? Então é o que nosso Senhor ensina isso, o escândalo, o perdão e a fé. É bom a gente analisar a nossa vida. Né? Para não escandalizar ninguém, a maioria não vai escandalizar. Né? Mas para perdoar, aí é difícil. E para ter fé, também não é fácil. Principalmente no mundo de hoje, em que tudo quer tirar a nossa fé, praticamente tudo. Faculdade, colégio, mundo, emprego, todo canto que você vai hoje tem algo para tirar a nossa fé. Primeira leitura da carta a Tito. Tito, um dos seguidores de Paulo. Tito, Timóteo, tinha vários que ele fez bispo. No início da igreja era mais fácil fazer bispo, né? Hoje tem todo um processo. Né? Também bispo não era o mais importante, não, no início da igreja. Hoje é, né? Hoje tem padre aí que antes de ser ordenado já sonha em ser bispo, né? Pode sonhar, né? No começo da igreja não era assim, não. O mais importante era o apóstolo, não era o bispo, não. O bispo vai suceder o apóstolo. Né? O bispo era só um cargo de administração no início da igreja. Hoje ficou essa coisa toda. Né? Paulo, servo de Deus, primeiro ele é servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo porque é enviado para pregar, para levar os eleitos de Deus à fé. Cada um que está na igreja foi escolhido por Deus, é eleito. Cada um que acredita é eleito por Deus, para acreditar. Mas tem que cultivar a fé, não pode deixar a fé não, né? Porque aí começar a levar uma vida de pecado, perde a fé. E conhecer a verdade da piedade, que se apoia na esperança da vida eterna. Numa frase, ele fala da verdade, da piedade, da esperança e da vida eterna. Paulo é bem conciso. A piedade é a verdade. O que é a piedade? Virtude da religião. Aceitar Deus como único Senhor, seguir a lei de Deus, 10 mandamentos, seguir os 5 mandamentos da igreja. Piedade é isso. Ele está dizendo que a piedade é a verdade, né? E a verdade da piedade se apoia na esperança, não fica só aqui. Esperança em quê? Na vida eterna, na ressurreição. Então ele tem que viver a lei de Deus, a piedade da religião, na verdade,
para ter esperança de ressuscitar. Em outras palavras, é isso. Deus que não mente, certamente não, Deus não mente não, mas a gente mente, muitas vezes. Às vezes a mentira é pequena, né, mas mente. E quem mente muito é do cão, começa daí porque o Satanás é o pai da mentira, né? Toda mentira vem dele. Então é bom não mentir nem pouco não, porque a mentira tem a ver com Satanás. Deus que não mente havia prometido esta vida, que vida? A ressurreição, desde os tempos antigos, para Abraão, Isaac, Jacó, Davi, ele tinha prometido. Não era claro, né? A clareza só vem com o Novo Testamento. E no tempo marcado, Novo Testamento, manifestou a sua palavra. Essa palavra tanto só pode ser entendida como Cristo, como o anúncio de Cristo. Por meio do anúncio, acabei de dizer, que me foi confiado, Paulo é apóstolo, por ordem de Deus, nosso Salvador. Ele foi confiado ao povo apóstolo por Deus, ou seja, ele foi eleito por Deus, foi escolhido por Deus. Ele não era do grupo dos apóstolos, provavelmente mais novo do que os apóstolos. Ele aparece depois. Jesus não chama ele para ser dos 12, ele vem depois. E pelo contrário, ele era um fariseu que perseguia a igreja. E no assassinato de Estevão, ele estava lá. Ele viu e foi favorável à morte do Estevão. Quem? Ele aí, Paulo. Ele trabalhava para prender cristão e levar para a prisão e matar. Aí, numa dessas idas de prender cristão, ele foi preso por Cristo. Cristo apareceu para ele. Aí ele caiu, não caiu do cavalo, porque não fala se ele estava andando de cavalo. A nossa imaginação pensa que ele caiu do cavalo. Não tem cavalo na Bíblia não, diz que ele caiu só. Caindo, se converteu. Também a queda quer dizer a conversão dele. Aí largou tudo. Aí ele vai se referir a Tito, vai falar de Tito, a Tito, meu legítimo filho na fé comum. Então foi ele quem converteu o Tito, quer dizer, converteu foi nosso Senhor, mas ele anunciou a fé, anunciou nosso Senhor e o Tito se converteu. Graça e paz da parte de Deus Pai. A graça e a paz são as coisas mais importantes que a gente precisa. Graça, quem está no estado de graça, confissão, oração, adoração, missa, caridade, jejum, né? E a paz que é fruto do Espírito Santo. Não é uma paz como essa que o mundo quer, o mundo dá, né? Essa paz do mundo não é paz. É a ausência de guerra só. Deixei-te em Creta, uma cidade lá da época, importante, para organizares o que ainda falta. Deixou Cristo na comunidade. Paulo criou comunidades e deixou Tito responsável por uma dessas comunidades. Então ele ia fundando comunidade e deixando pessoa responsável. Podia estar lá toda hora, não podia estar no Morro Santa Terezinha, no Conjunto do Ceará, não sei onde, não pode, ele deixa a pessoa responsável. Mesma coisa eu estou fazendo na confraria. Mas ele voltava depois e via, depois de 1 ano, 2 anos, né? Se tinha crescido ou não. E ele fala como é que uma pessoa que é coordenador deve ser. Aí serve para os coordenadores, não é só para os padres não, nem para os bispos. Todo coordenador deve ser irrepreensível, não pode pecar. Se for casado, marido de uma só mulher, e presta atenção que é marido e mulher, não tem outro casamento. Começa daqui. Essa mania de casamento aí, pode esquecer. Se morrer assim, não se converter, Deus mesmo não vai ver. Depois, filhos, se tiver filho, tem que educar os filhos na fé. Olha a importância. Não deve ser leviano nem insubordinado em relação a Deus. Se for bispo, olha que coisa interessante, se for bispo, também seja irrepreensível. Administrador posto por Deus. Acabei de dizer, o bispo era um administrador. Não seja arrogante nem irascível, ainda bem que eu não sou bispo. Nem dado ao vinho, nem turbulento. Bom, vinho, graças a Deus que você já me libertei há muito tempo. Nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos. Muito bem, para estar correndo atrás de dinheiro, não.
Mas, aí ele vai dizer como é que tem que ser o bispo: hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, casto, né? Firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina. Ele tem que ser fiel à doutrina, da palavra de Deus. Hoje se manifesta nos evangelhos, na palavra e no catecismo, né? Na doutrina da igreja. De sorte que seja capaz de exortar, ele tem que exortar, tem que ensinar, não pode estar calado não. Com sã doutrina, mas exortar a doutrina da igreja, não é o que ele quer não. E refutar os contraditores, ainda tem que enfrentar quem diz o contrário. Aí eu gosto dessa história, né? Ele tem que ensinar a verdade, a doutrina, e tem que discutir com quem fala a coisa errada. É obrigação do bispo. Só mais uma coisinha: no início da igreja, os bispos, grande parte era casado. Se não sabia, você está sabendo agora. E grande parte dos padres também. Só que lá pelo século XI, a igreja decidiu dar um basta, parar. Por quê? Aí tem vários motivos. Aquele que eu acredito é esse que eu vou dizer. Havia uma grande crise moral na igreja, naquele período. Era padre com não sei quantas, bispo não sei quantas. Então, para acabar com esse rebuliço que entrou na igreja, teve um papa, depois teve um concílio, e foi introduzido o celibato na igreja. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje tem um bocado de padre aí querendo voltar ao que era antes. Se voltar, vai voltar a bagunça que era antes. Certo? Então, tomara que não volte, que fique mesmo no celibato. Mas nesse início aqui a maioria era casada. Espero em Deus que não se volte ao que era antes. Não é porque tinha isso que era o melhor. Se comprovou que não era o melhor, era o pior para a igreja. Por isso que hoje é melhor a igreja manter o que ela mantém desde o século XI, que é o celibato. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.